converso agora com a advogada Ana Rita Barreto Santiago, que é especialista em direito ambiental e vai conversar com a gente a respeito do Código Florestal, que foi aprovado no dia 25 de abril pela Câmara dos Deputados e vai agora à sanção da presidente Dilma Rousseff. Bom dia, Ana Rita, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Ana Rita, o que muda com esse código? Claro que ele ainda não está valendo, né? Ainda depende da sanção da presidente. Mas o que muda com ele? O que ele traz de mudanças? Ele traz várias mudanças com relação à área de preservação permanente. Então, existem algumas áreas que antigamente eram mais preservadas e hoje deixam de ser tão preservadas. E ele muda com relação a multas que seriam aplicadas aos produtores rurais, às pessoas que desmataram algumas áreas que estavam de acordo com a lei anterior ou que mesmo estavam de forma irregular. Então, existe uma previsão de recomposição de toda essas áreas que foram desmatadas, que devem ser preservadas. Então, são várias mudanças. Uma outra mudança importante é que existe uma previsão agora. Anteriormente, nós tínhamos área de preservação permanente, reserva legal. Hoje, além dessas duas áreas que devem ser preservadas, existem também as áreas de uso restrito, que são áreas em que você pode produzir economicamente nelas, mas existe toda uma regulamentação para usar essas áreas, para preservá-las, como é o caso do Pantanal, por exemplo. Agora, Ana, o que causou mais chiadeira dos ambientalistas? Eles falam que as áreas de preservação foram reduzidas, e quais são os pontos que mais repercutiu negativamente entre os ambientalistas? Bom, uma é a redução da mata ciliar, porque como mudou a forma de se medir a área de preservação permanente ao longo dos rios, essa mudança na forma de medição diminuiu o tamanho da área de preservação permanente. Anteriormente, se contava a área de preservação permanente a partir da cheia do rio ou do córrego, então se contava a partir da área seca. Hoje se conta a partir do leito regular. O leito regular é aquele onde normalmente o rio corre em épocas de seca. Então você vai diminuir essa área de preservação permanente pela forma de se medir essa área. Uma outra coisa é que estava previsto algumas proteções para algumas áreas, como área de salgados e de apicuns, que são áreas de água salobra, né, de mais salgados, ao longo próximo ao mar, coisa que nós não temos na nossa região, e que isso deixou de ser protegido, ela não está mais incluída entre as áreas de preservação permanente. Ana, mas o código a gente pode considerar que é um meio termo entre os ambientalistas e os produtores, ou ele beneficiou mais os produtores? Porque os ambientalistas acusam, né, os relatores, as pessoas que fizeram, os deputados, né, que fizeram o código, que eles beneficiaram muito os produtores e não se preocuparam tanto com o meio ambiente. Como é que você vê isso? Realmente é um meio termo ou houve aí benefício aos produtores em detrimento do meio ambiente? Eu acho que o que tinha sido acertado anteriormente antes dessa última votação, o que tinha sido acertado no Senado, era uma coisa mais equilibrada. Eu acho que realmente, quando foi votado agora na Câmara, foram tiradas algumas proteções que poderiam ter sido mantidas. Então, eu acho que... Proteções ambientais. Ambientais, que poderiam ter sido mantidas, que é com relação a essas áreas de preservação permanente, por exemplo, que eu já tinha mencionado. E os produtores, inclusive, não vão precisar mais fazer aquele cadastramento para requerer financiamento, né? Tem isso também. Tem essa questão aí do recadastramento. Mas isso é uma coisa assim... para os financiamentos, existem outras formas da lei mudar, não precisa estar no Código Florestal. Isso aí pode estar em outras leis, prevendo alguma outra medida específica do recadastramento, do cadastramento ambiental, né? Então... Bem, e agora qual é o trâmite? A presidente tem um prazo para sancionar a lei ou vetar, né? E a partir daí o que acontece? Bom, ela tem um prazo, né? A Constituição diz que ela tem um prazo de 15 dias para ou sancionar a lei ou vetar. Ela deve estar sendo muito pressionada, né? Com certeza, com certeza. E depois desse prazo, se ela não fizer nada, a lei fica automaticamente aprovada, como se tivesse sido sancionada por ela.
E aí é devolvido para ela fazer a promulgação. Se ela não fizer isso em 48 horas, o presidente do Senado fará. Mas ela pode vetar. E ela vetando, devolve-se para o Congresso Nacional, que vai, em 30 dias, analisar esse veto, porque ele tem que ser fundamentado, né? E pode derrubar o veto ou mantê-lo. Em se derrubando o veto, que precisa de uma maioria absoluta das duas casas, né? Tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, mantém-se a lei e é devolvido para ser promulgado. Então a gente está aí num impasse, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Se ela vai vetar, se ela vai vetar a lei integralmente ou se ela vai vetar alguns pontos que ela pode achar que mereçam ser vetados, né? Ô, Ana, a gente sabe que uma categoria, um setor da economia, ele nunca fica satisfeito, né, com determinada mudança, nunca ele fica satisfeito integralmente. Há algum ponto no código que provocou reclamação por parte dos produtores? Eu acredito que sempre tem, né? Eu acho que quando as duas partes estão satisfeitas, é impossível acontecer isso, as duas partes estarem totalmente satisfeitas. Mas quando as duas estão insatisfeitas é que houve um equilíbrio, porque se existe insatisfação de algum lado, quer dizer que ele não saiu ganhando em todos os aspectos, né? Então, eu acho que para os produtores rurais, a própria questão da reserva legal é uma questão que se está discutindo há muito tempo, que alguns entendem que ela não seria necessária e que o ideal seria que o Estado assumisse a função de preservar áreas bem maiores, né? Porque 20% de uma propriedade às vezes não é suficiente para que você tenha a biodiversidade e a fauna e a flora protegidos. Então, eu acho que seria talvez essa questão. Mas, de qualquer forma, ele vai poder utilizar essa área de reserva legal, né? Não, a área de reserva legal ela deve ser preservada, ela pode ter um manejo sustentável, que é um manejo que terá que ser feito um plano de manejo, que vai ser aprovado pelos órgãos ambientais. Então não é você pode utilizar de qualquer maneira, é um manejo sustentável, quer dizer, você vai poder utilizar, por exemplo, frutos, fazer coleta de frutos, de sementes, isso aí fica... Mas a vegetação nativa tem que ser mantida. Tem que ser mantida. Não, você pode até cortar uma ou outra árvore, mas aí tem que ter um projeto de manejo para que isso não venha se descaracterizar essa reserva legal. Senão deixa de ser também. Deixa de ser, né? Ô, Ana, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Você quer falar a respeito de mais algum ponto que você julga interessante? Eu acho que assim, que a sociedade precisa entender que assim, é importante existir uma nova lei, porque a lei que estava anteriormente aqui, ela foi muito modificada por medida provisória, por decreto, então ela ficou meio que um Frankenstein. E era aquilo que a gente estava conversando no intervalo, antes da gente entrar no ar, que não havia sanção, né? Previa o que não se podia fazer, mas que não havia punição no caso, né? O Código Florestal ele não estabelece punições. As punições estão no decreto regulamentador que vem a estabelecer as infrações administrativas e a lei de crimes ambientais. Então, as sanções estão ali. O código seria um manual de conduta. Mas sem esse decreto que só foi publicado em 2008, então até ali não existia sanção. Então, por isso que é como se ele não existisse, né? Então, ficou aí solto, as pessoas fizeram o que quiseram nesse período até 2008. Isso. É por isso aí que conta esse marco legal de 22 de julho de 2008 como prazo a partir do qual as irregularidades não podem ser mais admitidas. E você que acompanha essa área, houve muitas sanções nesse período de 2008 até agora, após a publicação do decreto? Você diz muitas multas? Muitas multas. Não, até anteriormente a isso. Existem muitas multas, tanto que o próprio código... Mas muita gente foi punida? Sim, muitas multas, muitos inquéritos civis feitos pelo Ministério Público, ações civis públicas, e multas ambientais sempre existiram. E quais são as principais irregularidades? Utilização da área de preservação permanente e utilização da área onde deveria ser a reserva legal. Então tá certo. E a gente fica aí na expectativa, a presidente deve
se manifestar nos próximos dias, né, Ana? E aí depois você volta aqui para comentar com a gente o que aconteceu, tá bom? Tá certo. Obrigada. Tá, obrigada. Até a próxima.